A segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, traz-nos toda uma exortação sobre a vinda de Cristo. Ele adverte-nos sobre a necessidade de estarmos esperando, aguardando, apressando a vinda do Senhor. Ele também nos adverte acerca de uma grande intervenção de Deus sobre a história da humanidade, mais uma vez. Ele compartilha na mesma carta, no mesmo capítulo, que assim como Deus julgou a terra, julgou o pecado da humanidade nos dias de Noé, e a terra foi julgada pelas águas, essa mesma terra, segundo a perspectiva de Pedro, está reservada para o juízo de Deus pelo fogo. E a mesma terra reservada para o juízo das águas também está reservada para o juízo divino com o fogo. Esse fogo de Deus é um fogo purificador. Deus não tem prazer em trazer juízo e julgamento jamais para com os homens que Ele criou à sua imagem e semelhança. Mas o seu julgamento será para o pecado, em detrimento do pecado, da depravação moral, espiritual, que os homens têm chegado ao estado atual que nós enxergamos. A violência, os homicídios, os latrocínios, a agressão e a violência contra as crianças, a alteração e a deturpação dos valores do reino de Deus totalmente distorcidos, uma sociedade, como disse o apóstolo Paulo, depravada, entregue às suas paixões infames, sem bússola, sem parâmetros, sem baliza, sem perspectiva de ética alguma. Esta sociedade está fadada ao juízo de Deus. Mas Deus, na sua longanimidade e misericórdia, conforme diz o apóstolo Pedro, ainda não voltou, ainda não estabeleceu a sua grande vinda, seu grande dia, chamado na Bíblia de Parúzia, o dia do Senhor. Ele tem aguardado que os homens alcancem o arrependimento, voltem-se para Ele. E é em função destas situações que o apóstolo Pedro diz que muitos da igreja consideram tardia, demorada a vinda do Senhor. Alguns chegaram a afirmar no capítulo 3 da mesma carta do apóstolo São Pedro, no verso de número 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Essa é uma das grandes perguntas que temos observado em nossos arraiais cristãos. Por que o Senhor está demorando? Aparentemente, dá-nos a impressão de uma demora, mas o apóstolo Pedro responde que essa demora é Deus aguardando o retorno dos homens, o arrependimento em relação ao pecado para com Deus. E diz o texto no versículo de número 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum homem pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E é em função desta discussão, dessa análise, que o apóstolo Pedro pede a mim e a você, leitores das Sagradas Escrituras, que possamos ter 3 atitudes nesse capítulo 3 da segunda carta do apóstolo Pedro. A primeira atitude é esperar. Esperar. Algumas versões trazem o termo aguardar. Veja, por exemplo, no verso 11 do mesmo capítulo 3. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, verso 12, e apressando a vinda do dia de Deus. No verso 13, o mesmo verbo esperando é citado. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. Verso 14 também, o apóstolo Pedro é incisivo. Por essa razão, amados, esperando estas coisas,
esperando estas coisas acontecerem. Quem espera, aguarda em si uma expectativa. Essa mesma expectativa havia quando Zacarias estava no templo, pai de João Batista, cumprindo o seu ofício sacerdotal, e o povo que estava do lado de fora do santo lugar do templo aguardava com expectativa a saída de Zacarias em seu turno sacerdotal. A mesma palavra é trazida quando Cornélio, no capítulo 10 do livro de Atos, reuniu seus familiares e amigos para, em sua casa, ouvirem a palavra de Deus em Atos capítulo 10, pela boca do apóstolo Pedro, que havia sido enviado por Deus para pregar aos gentios na casa de Cornélio. E qual é a sua surpresa ao chegar na residência de Cornélio? Toda a família de Cornélio e amigos estavam ali, esperando, com expectativa, a pregação. Qual é a expectativa que está na igreja hoje, principalmente a igreja contemporânea? Qual é a expectativa que está sobre nossas vidas? Não basta apenas esperar. Esperamos com um ar de expectativa. Esperamos com um ar de aguardar algo de intervenção que trará uma mudança radical nos rumos desta sociedade vigente, deste mundo que está sobre nós, que está sobre este planeta em que nós habitamos. Deus, ao longo da história da humanidade, veio a intervir, dando um basta, um limite, um deadline acerca de toda a ação dos homens. Nos dias da Torre de Babel, logo após os dias do juízo de Noé, das águas do dilúvio sobre Noé, séculos depois, anos depois, vamos encontrar um relato no capítulo 11 de Gênesis de uma humanidade que decide seguir seu próprio caminho, decide fincar ali os pés em um único território geográfico, sem se expandir, como Deus havia dito, crescei, frutificai, multiplicai e povoai a terra. Mas Nimrod, o mentor da torre, instigou toda uma população, toda uma humanidade que falava naquele momento uma única língua, a todos permanecerem ali, na mesma terra, descumprindo a missão divina. E de repente, a voz da Trindade, do Deus triuno, disse: eia, desçamos e vejamos o que o homem tenta fazer. Não haverá limites para o intento do coração do homem. E naquele momento, Deus, de uma forma sobrenatural, intervém, trazendo juízo e mudando os rumos radicalmente daquela geração. A partir da Torre de Babel, ao chegar o juízo, onde todos passam a falar línguas diversas, diferentes, Deus agora recomeça e retoma o seu plano, separando um homem, Abrão, um homem descendente da família de Sem, filho de Noé. Noé havia deixado 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E de um desses 3 filhos, Sem, Deus vai separar Abrão, para recomeçar e retomar o seu projeto de trazer um descendente que um dia abençoaria todas as nações da terra. Bem antes da Torre de Babel, no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus também pôde intervir de uma forma sobrenatural, trazendo um dilúvio sobre as águas. O apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, também no capítulo 3, que Deus colocou Noé como um homem temente a ele, que obedeceu a sua voz, em preparar uma arca para colocar ali os animais e toda uma geração que haveria de crer naquele projeto. E para nossa surpresa, apenas 8 almas foram poupadas em meio ao juízo de Deus nos dias de Noé. E Deus deixou um registro, um legado, um testemunho na criação de um basta, naquele momento, no livro de Gênesis, capítulo 6. No livro de Gênesis também, capítulo 11, na Torre de Babel. E nós aguardamos com expectativa, esperamos com expectativa, não torcemos de forma alguma por este momento. Não somos daqueles que torcemos pela desgraça, pela tragédia, pelo caos dos juízos que estão descritos nas Sagradas Escrituras que haverão de vir. Não. Assim como o apóstolo Pedro diz no capítulo 3 da sua segunda carta, que Deus é longânimo,
que Deus é misericordioso e é capaz de suspender o juízo para aplicar a sua misericórdia. Nós queremos ser daqueles que anunciarão sim que juízo de Deus está por vir, mas usaremos da misericórdia de Deus, aplicaremos da longanimidade de Deus que foi lançada também sobre a nossa vida, para estender sobre aqueles que estão sem a possibilidade de discernir entre a mão direita e a mão esquerda o que é certo ou errado. Deus busca encontrar em nós, igreja, a compaixão, a misericórdia. Aquela compaixão que Deus não encontrou no profeta Jonas, quando ele anuncia o juízo sobre Nínive. Jonas foi capaz de trazer uma palavra incisiva de que Deus haveria de destruir Nínive. Mas em função de Deus ter encontrado no rei e na população uma decisão radical de se arrependerem, buscarem ao Senhor e jejuarem em oração, e Deus suspendeu o juízo sobre aquela cidade e aplicou a sua misericórdia. Entretanto, Jonas, o profeta, precisava aprender aquilo que o apóstolo Tiago vai nos ensinar, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Está escrito de fato em Apocalipse que juízos divinos estarão por vir sobre a terra. Juízos sobre o pecado, juízos sobre as consequências das escolhas erradas nossas, que trazem também consequências desastrosas sobre as próximas gerações. O pecado, diz o texto sagrado, que um abismo chama um outro abismo. Deus ama o pecador, mas o pecado ofende a santidade de Deus. O pecado, de uma certa metáfora, atinge as narinas divinas como algo fétido, algo que Deus não tolera, que se torna insuportável aos olhos de Deus em sua santidade e em seus atributos divinos. Deus está nos chamando como igreja, à luz dessa epístola, segunda epístola do apóstolo Pedro, eu e você, não para sermos daqueles que questionarão se está demorando ou se está atrasando, pelo contrário, seremos daqueles que viveremos aqui nesta terra, cumprindo a nossa vontade, exercendo a nossa vocação sacerdotal, não importa a nossa profissão. Entendemos piamente que o nosso trabalho é vocação divina. Não importa a sua profissão, o seu status quo, a sua classe social. Deus te colocou em lugares estratégicos, eu e você, para que sejamos testemunhas vivas nesta geração de trevas. E através das nossas escolhas, através da nossa vida, do nosso cotidiano, nós estaremos com uma mão no arado, trabalhando, fazendo a nossa obra, estudando, trabalhando, batalhando, mas ao mesmo tempo, com a outra mão, estaremos com a espada, a palavra de Deus viva e eficaz, em nossos lábios, em nosso coração, mas também em nosso ethos, em nossa postura, em nossa atitude ética, sendo uma carta viva, um bom perfume de Cristo, um testemunho nesta geração marcada por trevas. Diz Paulo, sejamos eu e você astros resplandecentes, como luzes, luzeiros neste mundo de trevas. Guarde a palavra que hoje chega ao seu coração. Deus nos convida nessa carta, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, verso 12, 13 e 14. Por 3 vezes, o apóstolo Pedro nos desafia a esperarmos e nos empenharmos a fim de que sejamos essas testemunhas. Não seremos alienados, não estaremos ali esquecendo da nossa posição e da nossa postura. Estaremos, sim, com os pés neste mundo, mas com a cabeça centrada em Cristo. Nossa mente voltada para as coisas do alto, pensando nas coisas do alto e exercendo o nosso ministério sacerdotal para, por fim, alcançar centenas, milhares de pessoas através das nossas vidas. Deus abençoe seu coração. Mas eu finalizo perguntando a você e trago essa mesma pergunta para mim. Estamos nós preparados para o fim? Estamos nós preparados para os abalos que virão? Abalos estes que
à luz do Apocalipse, poderão trazer questionamentos à santidade de Deus, questionamentos do tipo, aonde Deus está? Será que Deus existe em permitir tais situações difíceis como estas? São estas as perguntas que poderão abalar até muitos cristãos, por não terem uma solidez das Escrituras Sagradas acerca do que está reservado para nós. Na verdade, meus irmãos, o mundo jaz no maligno. Nós não somos deste mundo. O apóstolo Pedro diz que nós fomos gerados por uma semente que vem do alto, a semente do Filho de Deus. A semente que estava em nós era a semente do pecado, que nos dá uma natureza corrupta, uma mente totalmente cativa ao pecado. Mas a semente que chegou até nós, através do novo nascimento em Cristo, é a semente da palavra de Deus, que é viva e eficaz e é incorruptível. E é por esta razão que este mundo, que foi criado por Deus, foi manchado pelo pecado. E o pecado tem trazido suas consequências desastrosas, com seus tentáculos, atingindo todas as esferas, todas as classes, todas as faixas etárias. E o homem tem se enveredado por um caminho, onde o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, que porque não deram ouvidos à voz de Deus, Deus mesmo os entregou às suas paixões infames, às suas escolhas, às suas decisões voltadas para si mesmos, voltadas para a carne, para o pecado. Paulo também afirma nas cartas pastorais que o Deus de muitos é o seu próprio ventre, é o seu próprio umbigo. E são essas ações que trazem consequências de uma sociedade totalmente marcada por essa carnalidade, essas marcas que o pecado deixa em nossa vida, em nosso coração. Desafio você a refletir. De fato, se está demorando a vinda do Senhor, se chegamos a um limite de reflexão, de pensarmos, Deus, volta logo, Deus vem intervir sobre a terra. O apóstolo Pedro diz que Deus não retarda a sua promessa, mas Ele é longânimo para conosco. Não apenas para com os de fora, mas até mesmo para com os da igreja, para que nós venhamos a nos arrepender de nossa postura, muitas vezes uma postura alienada, muitas vezes uma postura de uma religiosidade sem um engajamento de coração para com Deus. Deus não está procurando religiosos, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual. É necessário sim estudar as Escrituras Sagradas, ler, examinar, meditar. Mas há um nível de conhecimento, o conhecimento do coração para o coração. Deus começa uma grande experiência em nossa vida, em nosso homem interior. Não é em nosso intelecto. Quando olhamos para a nossa trajetória de vida cristã, a primeira ação divina foi em nosso coração. O profeta Jeremias disse, eu vos darei um novo coração. Eu colocarei o meu espírito dentro de vós. E vós me obedecereis, e vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. É esta experiência, é este momento tão singular que Deus tem colocado em sua vida, e Ele deseja imprimir essa mesma experiência em multidões aí fora. Cristo de fato morreu por todos os pecadores. Você que nos ouve e nos assiste através desse vídeo aqui no YouTube, que você saiba, nós cristãos não somos melhores do que aqueles que não são cristãos, do que aqueles que nem professam a fé cristã. Na verdade, talvez, como diz o apóstolo Paulo, nós éramos os piores pecadores, mas a graça nos alcançou. Esta frase que eu acabei de citar foi o apóstolo Paulo quem disse, que ele se considerava o pior de todos os pecadores. Porque antes mesmo dele ser o grande pregador, o grande apóstolo, ele se considerava o grande perseguidor da igreja. E pelas mãos dele, dezenas e centenas de cristãos foram presos, foram levados à prisão romana, em função do seu zelo religioso, pela tradição recebida de seus pais,
desde a sua tenra infância. É possível alguém ser um grande perseguidor da fé cristã, mas é possível esse mesmo perseguidor se tornar um grande pregador. Guarde o seu coração. Você que talvez está decepcionado com tantas pessoas, decepcionado com tantos discursos, decepcionados até mesmo com cristãos. Talvez você precise lembrar que você também já decepcionou alguém, já decepcionou pessoas. Você não é perfeito, nós não somos perfeitos, mas nós estamos seguindo alguém que é um homem perfeito. É Cristo, o exemplo, o nosso modelo, a nossa perfeição. O apóstolo João diz que um dia nós seremos semelhantes a Cristo. Chegaremos à estatura da varonilidade perfeita que há em Cristo Jesus. Esta obra não é nossa, esta obra é do Senhor em nossa vida. E é por causa disto que Deus ainda não cumpriu a sua promessa de trazer o seu Filho para reinar e estabelecer o seu reino. Ele aguarda que eu e você, como igreja, também venhamos a aguardá-lo com expectativa. E mesmo aguardando, usaremos de diligência, de ação concreta. E a ação concreta será a nossa mediação junto aos homens pecadores, para que eles aproximem-se também do Senhor, conheçam ao Senhor e discernam os tempos e as épocas que estamos vivendo. Deus abençoe o seu coração.